Eles tinham status, dinheiro e uma vida perfeita até que uma traição abriu caminho para um dos crimes mais chocantes que já ocorreram no Brasil. Marcos Kitano Matsunaga nasceu em 1 de outubro de 1970 em São Paulo e ele era herdeiro de uma renomada empresa de alimentos chamada Yoki, fundada pelo avô Yoshizo Kitano. Marcos vinha de uma família tradicional e após terminar os seus estudos na instituição Getúlio Vargas, uma instituição de ensino superior na qual ele cursou administração, ele assumiu a empresa da família. Do outro lado, Elise Araújo Giacomini nasceu em 29 de novembro de 1981, em uma família humilde do interior do Paraná e cresceu em uma cidade pequena chamada Chopinzinho, que tinha cerca de 20 mil habitantes. E a infância dela foi marcada por dificuldades e pobreza. A mãe dela trabalhava como empregada doméstica e aparentemente criava ela praticamente sozinha. E também há quem diga que a Elise na infância sofreu abusos de um parente próximo a ela. Na vida adulta, ela começou a trabalhar como técnica de enfermagem e para poder complementar a renda dela, nessa época ela já tinha se mudado do Paraná para São Paulo e estava com 24 anos, ela começou a oferecer os serviços dela em um site de relacionamentos. O Marcos, nessa época, já era casado há 6 anos, mas apesar disso, ele costumava acessar esses sites de relacionamento e um dia lá, enquanto ele estava acessando, ele se deparou com um anúncio da Elise, que na época se apresentava como Kelly, e ele solicitou os serviços dela e logo em seguida os dois marcam um encontro. No início, eles começaram se encontrando algumas vezes, até que com o tempo esses encontros começam a se tornar cada vez mais frequentes, até que o Marcos um dia chega para Elise e pede para ela não sair mais com outros homens, então ele queria que ela fosse exclusiva dele. E a partir desse momento ele começa a custear os gastos dela, então ele começa a fornecer moradia, uma casa, um carro para ela poder ir para onde ela quisesse ir, né? E ele também começa a dar uma mesada para ela todo mês para ela poder comprar as coisas que ela precisava. Anos depois, em outubro de 2009, após se separar da sua primeira esposa e assumir o seu relacionamento extraconjugal com Elise, os dois se casam em uma cerimônia que reuniu cerca de 300 convidados, entre familiares e amigos. Após o casamento, o casal se mudou para um apartamento de alto padrão na Vila Leopoldina, em São Paulo, e por um tempo eles levaram uma vida tranquila viajando para muitos lugares. O Marcos era colecionador de armas e nessas viagens ele e a Elise participavam de tiro esportivo e caça a animais. E a Elise se destacou como uma atiradora habilidosa. E um outro detalhe aqui que eu achei interessante trazer é que o cabeleireiro da Elise, depois do crime ter acontecido, ele deu uma entrevista onde ele disse que a Elise se orgulhava de mostrar, né, para as visitas que iam na casa dela, as cabeças penduradas na parede dos animais que ela teria abatido durante as caças. Então ela mostrava essas cabeças como um troféu. A relação dos dois começou a desandar quando a Elise achou que estivesse sendo traída pelo esposo, então as brigas começaram a ser mais frequentes na relação e inclusive um funcionário do Marcos disse que ela teria pedido ele para demitir uma funcionária, eu acho que era uma secretária, porque ela chegou a pensar que os dois estavam envolvidos em um caso. Até que em 2011 o casal dá à luz a sua primeira filha e o nascimento da criança trouxe tranquilidade à relação dos dois por um certo momento, até que a Elise voltou a desconfiar que estivesse sendo traída. As desconfianças surgiram devido a comportamentos que ela julgou estranhos da parte do Marcos. E a situação só piorou depois que ela encontrou uma troca de e-mails entre o Marcos e uma mulher desse site que ela costumava usar no passado. E as amigas dela, que também trabalhavam nesse lugar ainda, disseram que realmente o Marcos estava se envolvendo com uma acompanhante, o que levou ela a contratar um detetive particular em maio de 2012 para segui-lo. No dia 17 de maio daquele ano, a Elise fez uma viagem para o Paraná, junto de sua filha e da babá, para poder visitar alguns familiares, e naquele mesmo dia ela recebeu a confirmação do que tanto temia. O detetive teria confirmado as suas suposições e registrado fotos e vídeos do Marcos acompanhado por uma mulher na saída de um restaurante de luxo em São Paulo. E os dois passaram a noite juntos em um hotel chamado Mercury da Vila Olímpica, também em São Paulo. Aparentemente, o Marcos teria feito com essa mulher o mesmo que ele fez com a Elise no passado, então ele teria tirado ela da prostituição
e dado casa, dinheiro, carro e tornado ela exclusividade dele. No dia 19 de maio, 2 dias depois, a Elise volta de viagem. Ela teria antecipado o dia que ela estaria em casa. E o Marcos vai até o aeroporto para buscar ela, a babá e a filha. E durante o percurso, ainda no carro, os dois teriam discutido bastante. E em casa, a Elise aparentemente dispensa a babá. A discussão continuou ainda no apartamento e por volta das 7h30 da noite, o Marcos desce pelo elevador para poder pegar uma pizza na recepção do hotel. E essas foram as últimas filmagens dele ainda com vida. Em casa, a Elise abre o jogo e diz que ela já sabia das traições dele e questiona o Marcos sobre essa tal mulher que teria saído com ele no dia 17, o que provoca uma discussão ainda mais acalorada entre os dois. E parece que durante essa discussão ele teria batido no rosto dela e falado do passado dela de forma pejorativa, então ele teria ofendido ela por ter sido garota de programa. E, inclusive, ele chega a ameaçar tirar a guarda da filha dela. E nisso, a Elise corre para um outro cômodo. O Marcos tinha uma coleção de armas e ela pega uma das armas. Eu acredito que o Marcos tenha pensado que a Elise não seria capaz de atirar nele, porque a discussão continuou acalorada entre os dois, mas ela acaba atirando na cabeça dele e foi um golpe fatal. O Marcos acabou morrendo no local. Aparentemente, nesse momento também tinha outra babá na casa que estava cuidando da filha do casal, mas essa babá disse depois que ela não ouviu o barulho do disparo e alguns testes foram feitos pela polícia e realmente foi contestado que não daria para a pessoa ouvir do cômodo que a babá disse que estava um disparo no outro cômodo, porque era muito longe um do outro e provavelmente também a Elise teria usado um silenciador ou algo assim. Com ele sem vida, ela arrasta o corpo dele para um outro cômodo da casa, eu acho que era um quarto de hóspedes, e lá ela espera o corpo coagular. Logo em seguida, esquarteja o cadáver em 6 partes, então ela separa a cabeça, o tórax, os braços e as pernas. E eu não sei se vocês sabem, se vocês já tinham ouvido falar nisso, mas a Elise esquarteja o corpo do marido com a cabeça ainda ali. A cabeça acabou ficando por último, então o tempo todo que ela estava fazendo o que ela fez, ela estava olhando para o marido e isso não causou nenhum remorso, nenhuma dor, nada, não causou nenhum sentimento nela, sabe? É bizarro pensar nisso porque normalmente a pessoa retira primeiro a cabeça para depois dar continuidade ao que for, mas ela fez isso tudo olhando para ele e envolveu muito ódio, sabe? Foi um crime que, dadas as circunstâncias, envolviam muita raiva, muito ódio, muito rancor, enfim. E assim, enquanto ela estava fazendo isso com o marido, a babá chama ela, acho que interfona, enfim, e pede para ela ficar com a criança, porque a criança estava com fome, então ela se troca, toma um banho, vai ficar com a filha, dá mamar, bota para dormir, e depois ela volta, continua fazendo o que ela tinha começado, e a babá chama pouco depois, novamente, para ficar com a criança, porque ela queria se alimentar, e ela faz o mesmo processo, ela toma banho, troca de roupa, vai lá, fica com a criança para a babá poder comer, e depois ela volta para terminar o que ela tinha começado. No quarto, ela coloca as partes que ela desmembrou do marido em sacos de lixo e depois coloca em 3 malas para levar para o carro, e a ideia era não levantar suspeitas sobre o que ela estaria transportando. E aí, no dia seguinte, às 11 horas da manhã, ela desce com essas malas pelo elevador e coloca elas no porta-malas do carro. Parece que a ideia dela era espalhá-las pelo Paraná, mas ela é parada numa blitz, o documento do carro estava vencido, então ela não consegue chegar até lá. E durante o trajeto, ela decide parar e jogá-las na beira de uma rodovia em Cotia, São Paulo. Depois disso, ela volta para casa e marca uma reunião com a família, tanto a dele quanto a dela, e ela diz que o Marcos estava tendo um caso com uma mulher, então ela mostra as fotos e vídeos que o detetive tinha mandado para ela, as provas que ela tinha, e ela sugere que os dois teriam fugido juntos. Nessa reunião, ela chega a ser acolhida pela família, só que o irmão do Marcos não digere bem essa informação, ele fica meio, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí, no dia seguinte a essa reunião, ele vai até a delegacia e faz uma denúncia de desaparecimento. Só para contextualizar, para quem é curioso, que nem eu, o irmão do Marcos não engole muito bem essa história, porque naquela época eles estavam para fechar um negócio muito grande, então não fazia sentido o Marcos simplesmente fugir com o amante
sem mais nem menos, porque simplesmente não fazia sentido, gente. E acontece que 3 dias depois dela ter se desfeito dessas malas, no dia 23 de maio, elas foram encontradas e levadas para uma investigação para descobrir quem era a pessoa que teria sido encontrada. E aí, alguns dias depois, no dia 4 de junho, a vítima é identificada como Marcos Kitano Matsunaga, que até aquele momento estava desaparecido. E nesse meio tempo, como eu falei, o irmão dele tinha feito uma denúncia de desaparecimento, então a polícia estava fazendo uma investigação para descobrir o paradeiro do Marcos. E aí, durante essa investigação, eles tiveram acesso às câmeras de segurança da casa, incluindo a câmera do elevador que a Elise pegou naquele dia que ela desceu com as malas. E aí, depois tudo se ligou, né? Porque ela desceu com 3 malas e pouco tempo depois o Marcos foi encontrado esquartado com o corpo dentro de 3 malas. Então, meio que se ligou uma coisa a outra. E nesse dia, né, só pra dar mais detalhe, a Elise tinha passado cerca de 12 horas na rua, então ela saiu às 11 e chegou em casa, eu acho que 11 e pouca da noite. E o celular dela, né, a rede telefônica também confirmou que ela teria passado naquele dia pelo local em que o corpo foi achado. Então, pra eles não tinham dúvida de quem teria Marcos. E no dia 4, no mesmo dia em que o corpo foi identificado, a justiça decreta a prisão temporária da Elise. E um dos aspectos que eu achei mais interessantes nesse caso é que uma das pessoas envolvidas na investigação vai até a casa da Elise para poder falar com ela. Nessa época a Elise já sabia sobre o que se tratava. E essa pessoa pede para ver as roupas que ela usava no dia do Marcos, no dia 17, então ela entrega essas roupas, só que ela estava meio que confiante porque essas roupas estavam lavadas. Mas essa pessoa faz uma jogada que eu achei brilhante. Então essa pessoa pede para ver as botas que a Elise usava no dia, porque pela câmera dava para ver que ela estava usando botas, e a Elise entrega, só que essas botas não tinham sido limpas. Então ainda tinha vestígio de lamas nela, o que com alguns testes facilmente seria fácil de compará-las com a lama do local em que o corpo foi achado. Aí essa pessoa vai e pede uma bolsa, pede alguma coisa para Elise para poder levar essas botas, e a Elise entrega a mesma sacola plástica que ela teria usado para guardar os restos do marido antes de colocá-lo na mala. Eu não sei vocês, mas eu fico assim quando um caso se resolve dessa forma, porque ele não precisou perguntar nada além das roupas e da bota. Ela praticamente entregou o caso de bandeja nas mãos dele quando ela entregou essa mesma sacola que ela teria usado para descartar o corpo do marido. Então, assim, ele foi cirúrgico ali. A Elise acabou confessando o crime e ela disse que a motivação para tê-lo cometido foram as traições do marido e as ameaças que, segundo ela vinha sofrendo dentro de casa. Ao longo do julgamento, 16 testemunhas foram ouvidas, mas o júri, composto por 4 mulheres e 3 homens, não aceitou muito bem essa justificativa que ela deu para ter cometido o crime, e após analisar as provas, a Elise foi condenada no dia 5 de dezembro de 2016 a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela foi encaminhada para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, onde Suzane também estava detida. Porém, em 2019, a sua pena foi reduzida para 16 anos e 3 meses. Em 2022, após cumprir 10 anos de pena, a Elise conseguiu sua liberdade condicional, posteriormente chegando a rodar como motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. E um adendo aqui é que a Elise não tem permissão para deixar a cidade de Franca, no interior de São Paulo. A filha do casal chegou a morar por um tempo com uma tia da Elise logo após o crime, mas posteriormente a tutela foi transferida para os avós paternos, com quem a criança vive até hoje, atualmente com 15 anos. No momento, a adolescente não mantém nenhum tipo de contato com a mãe, embora a Elise tenha tentado se reaproximar dela. A família paterna garante que só irá permitir esse contato quando ela for maior de idade, ou seja, quando ela tiver 18 anos, e obviamente se ela quiser procurar a mãe dela. A família do Marcos também move uma ação na justiça para tentar remover o sobrenome da Elise dos documentos da filha. Até hoje não se sabe ou não se esse crime foi premeditado, mas o que se sabe, né, o que há relatos é que a Elise teria comprado a serra elétrica que ela utilizou para esquartejar o marido alguns dias antes de cometer o crime, e quando questionada, a justificativa foi que ela teria comprado essa serra elétrica para poder abrir algumas caixas de vinho que ela teria comprado.
Tem vinhos que são mais caros, então eles vêm em caixas grandes, que precisam dessa ferramenta para abrir. Mas, como eu falei até então, seguimos sem saber se esse crime foi ou não premeditado. Gente, é isso. O vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse caso. E se você gostou, já te peço um favor para você curtir e se inscrever, vai me ajudar muito. Comenta também aqui embaixo para mim alguma sugestão de caso que você queira ver aqui no canal. E é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima.